Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje seguimos com o texto de São Marcos e escutemos o que a palavra do Senhor nos tem a dizer nesta segunda-feira. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, isso vem logo depois do relato da família de Jesus ir buscá-lo, que nós pulamos por consequência da festa de São Paulo. Mas meditemos o que o texto de hoje tem a nos indicar e a nos dizer precisamente. Nós vemos Jesus que se encontra com os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. Vieram de Jerusalém a Nazaré para encontrar o Senhor, para falar sobre aquilo que o Senhor ensinava. Ou melhor, para criticar. Jesus já está envolvendo uma grande multidão ao seu entorno. Jesus está realizando a obra de salvação, a revelação da salvação ao homem. E isso incomoda aqueles que, naquele tempo, retinham o poder da fé, que tinham alguns privilégios e que, ao ver a manifestação do Messias, iria perder os seus privilégios. Isso hoje também nos traz ao fato que vivemos. Caríssimo irmão e irmã, não é a questão, talvez, dos nossos sacerdotes e bispos, mas quem quer comandar a fé hoje, senão o mundo? Senão aqueles que acham que a fé deve de se adequar às normas, às leis, às regras do mundo, e se fugir daquilo que o mundo ensina, ela não é eficaz? Então, quem quer ser hoje estes escribas, estes mestres da lei, são justamente aqueles que mantêm o poder nesta terra e que não querem perder os seus privilégios contra a fé. É justamente isso que vemos nos nossos dias. Também não descarto aquilo que Jesus viveu, que também nós vivemos. Não podemos descartar essa possibilidade que existe também no nosso meio. Mas, em especial, vemos este ataque de fora, da igreja para dentro, de um modo forte, onde querem controlar com o poder do mundo a igreja, com o poder da lei. Eles que nem sequer conhecem a fé, querem cuidar da fé.
E assim, nos diz o texto, vou seguir com a outra tradução, que estes escribas disseram que Jesus estava possuído por Beelzebu e que expulsava o demônio pelos príncipes dos demônios. Por que dizem isto? Porque justamente não querem reconhecer. Entre eles havia com certeza quem sabia que o Messias havia chegado e que só podia estar agindo esta pessoa pelo poder da mão de Deus. Mas não querem perder o seu poder. Então é mais fácil atacar como alguém que não presta, como alguém que faz o mal. Como hoje nós cristãos somos atacados de todos os lados, como nos diz São Paulo, por tantas pessoas que nos dizem que nós praticamos o mal. Por ensinar um caminho de santidade, de mudança de vida, de conversão, onde eu tenho que passar para este amor de Deus, abandonando tudo aquilo que é contrário à sua vontade. E nós, enquanto igreja, enquanto membros do corpo místico de Cristo, que ontem meditamos tanto, realmente também sentimos isso em nós? Esta perseguição que o mundo tem contra a fé, mas também, até mesmo, alguns semelhantes a nós? E Jesus começa a falar em parábolas a eles, dizendo que Satanás não pode lançar fora, expulsar Satanás. Por que diz isso Jesus? Porque assim blasfemavam contra o Espírito Santo. E aqui está a blasfêmia, que vamos meditar também mais ao longo do Evangelho. Eles blasfemavam dizendo que Jesus expeliu os demônios não por virtude de Deus, e que ele estava possesso também por um espírito imundo, para que desacreditassem em Jesus e o povo deixasse de seguir a Jesus, como hoje ainda o mundo quer fazer. Para que seguir a Jesus? Nós precisamos de paz, mas não da paz que Jesus oferece. Com conversão? Não, todos somos iguais. Todos que vivemos amoral ou imoralmente, temos a mesma graça diante de Deus e vamos ser salvos da mesma forma. Não é esta a realidade. Não é isso que Jesus ensina. E assim tem que apontar o dedo a Jesus e acusá-lo e condená-lo da pior forma possível, condenando assim também a fé. Advertindo Jesus que serão réus de eterno delito os que assim blasfemam, não diz que eles deixem de ser aceitos quando verdadeiramente arrependidos, pois é vontade de Deus que todos se salvem. O que faz saber é que muito dificilmente chegarão ao arrependimento para serem perdoados, aqueles que assim afrontam e ultrajam a misericórdia divina. E assim hoje o fazem tantos. Por orgulho, por soberba, por não querer uma conversão, uma mudança de vida, não quererem viver a graça de Deus. E o texto nos mostra verdadeiramente que Jesus é mais forte que os demônios. Por quê? Porque ele, se Satanás é forte, Jesus derrotou Satanás. Ele é mais forte que Satanás. Mas eles mantêm o seu coração cego. Eles não querem reconhecer a verdade, como o mundo hoje não quer reconhecer também a verdade da fé. Quem atua assim, o que faz é como um enfermo, que tem desconfiança e expulsa o médico como inimigo, e que, assim, exclui qualquer possibilidade, qualquer medicamento, como se fosse um veneno que podia, aquele medicamento que podia salvá-lo. Assim o mundo faz. E nós, na nossa vida, temos feito isso também com a nossa fé, excluído a nossa fé, expulsado de nossa vida, porque não se adequa aos parâmetros atuais e é diferente daquilo que o mundo ensina e que eu acho digno de viver. Se estamos assim, estamos como os fariseus. Estamos sendo orgulhosos, como infelizmente muitos cristãos hoje na igreja são assim. São. Acham que, porque isso e aquilo que hoje leram de novidade, eles podem se impor à igreja e que o cristianismo está errado. Quantos cristãos atacam a própria fé católica, o cristianismo, dizendo que é ruim, que está errado, que a igreja não ama, que a igreja tem que perdoar, que isso não é ser igreja? Caríssimos, Jesus age desta forma, a salvar a todos que estão aí.
E ele quer destruir o mal. E destrói e expulsa Satanás, como fez já nas sinagogas, com os exorcismos que realizou. Mas, sigamos mais adiante, ninguém pode entrar na casa do valente a roubar as suas alfaias, se primeiro não ata o valente para poder então saquear sua casa. Jesus assim mostra que ele é maior que Satanás, porque Satanás foi amarrado por ele. Satanás não teve força contra ele, não pôde fazer nada contra ele. E segue o Evangelho. Na verdade vos digo que aos filhos dos homens perdoados lhes serão todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo nunca, jamais terá perdão, mas será réu de eterno delito. Porquanto diziam, está possesso de um espírito imundo. E o que quer dizer este trecho do Evangelho que escutamos? Quer dizer que, se não temos a consciência de um pavio fumegante em nossas vidas, que ainda nos dá luz suficiente no abismo do pecado, e nós negamos viver nesta luz que quer nos tirar do pecado e do abismo, aqui Deus não pode fazer mais nada. Se nós negamos este pavio, este espírito que ainda quer iluminar a nossa vida, e nós temos agido desta forma, devemos de ter consciência que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o não querer abrir-se à vida de Deus e decidir pela morte eterna. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Tenho consciência da vontade de Deus, dos ensinamentos, da moral, da fé, mas eu quero viver assim. E basta, e Deus vai ter que me salvar assim. Isso é opção pela morte. É um pecado contra o Espírito Santo. E o pecado imperdoável é o grave erro de fé, quando a pessoa fica na sua soberba, a raiz de todo o pecado, e ainda que recebendo tantos sinais de Deus, vendo tantas maravilhas que Deus realiza, como muitos no mundo hoje veem as coisas e as maravilhas que Jesus, e também através da sua igreja, realizou e realiza, refutam assim conscientemente e livremente, permanecendo fechados no seu orgulho. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem assim age dificilmente sairá do seu orgulho. É obcecado pelo seu erro, sua soberba, e não vai pedir perdão a Deus. Vai se condenar, como o mundo hoje o faz. E assim devemos de ver que Jesus nos chama a estarmos atentos e a enxergarmos as coisas como são. Às vezes vemos o mal onde não tem, e não vemos o mal onde realmente tem o mal. Ele existe. Como em tantas coisas que nos afastam da fé, que nos afastam de Deus, e que são bonitas aos olhos do mundo, e que são talvez agradáveis, mas ali o mal está presente, porque nos condena à morte eterna. E nós temos reconhecido o mal onde ele está presente? Temos visto o mal onde ele não está presente, como o mundo hoje o vê. A fé católica que não serve mais para o mundo, que não serve para unir as pessoas, porque tem que se adequar, e a fé católica não se adequa, não muda. E aqui vamos também brevemente a Isaías 5:20, que nos reflete aquilo que Jesus está falando. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que quer dizer Isaías, parafraseando assim em Jesus? Quer dizer, cuidado daqueles que chamam ao mal de bem, aqueles que escolhem o caminho errado, o pecado de uma coisa boa, que querem seguir por vias que não são de Deus, e as coisas que Deus faz de boa e que são difíceis ao homem chamam de mal. E quantas pessoas temos assim? Talvez a maioria. Talvez até você que me escute se sinta assim. Que fazem das trevas luz e da luz trevas. Não, imagina, a fé. Não, peraí. Isso daí é a idade das trevas. Não é isso que o mundo diz hoje? Não é isso que o mundo fala hoje? Que a fé é para a idade das trevas?
a Idade Média, e que hoje nós estamos na Era da Luz? Que luz? Era que mais perseguiu a fé, que mais destruiu vidas, em especial no ventre de suas mães, mas não somente quantas vidas ceifadas nas guerras das eras das luzes. E a fé, a época da fé, onde isso não tinha, não estava presente, era a era das trevas. Somos nós assim? Como o mundo? E fazem do amargo doce e do doce amargo. Não, as coisas mundanas, as coisas pecaminosas, os prazeres da vida, as diversões são boas, são doces. Imagina que Deus se preocupa com isso. Aproveita. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, como diz o ditado francês. Não é assim. Nós devemos de recordar qual é o bem e que às vezes o doce, que é a glória do céu, nos é amargo porque estamos aprisionados às coisas mundanas, à vida terrena. E temos reconhecido isso? Ou estamos orgulhosos, como os fariseus, vendo o mal onde não tem e não vemos o mal onde ele realmente está presente? Como temos agido diante de tudo isso? Como o mundo age para conosco e para com Cristo, perseguindo a Cristo e perseguindo a cada um de nós? Se somos fiéis em realizar a sua missão de curar, libertar, santificar as vidas e as almas? Passemos brevemente ao Salmo que nos diz: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. E segue o primeiro verso: Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Recordemos, cantar um canto novo é, o que diz Santo Agostinho, ter uma vida nova, uma ação nova, agir como um cristão, verdadeiramente buscando a santidade. E nós temos cantado este canto novo ao Senhor pelos prodígios que Ele fez e faz em nossas vidas, e porque Ele alcançou a vitória, a qual nós participaremos se vivermos com Ele. E seguimos a leitura da carta aos Hebreus. Passamos agora ao capítulo 9. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Devemos de compreender aqui que aliança também significa disposição. Estar dispostos a viver a aliança de Deus para conosco. Como Cristo agora nos mostra a maneira correta de viver e receber a herança eterna. E pulamos alguns versículos e vamos adiante. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Jesus apresenta continuamente ao Pai o seu sacrifício por cada um de nós, para a nossa salvação, para que nós possamos receber os méritos desta salvação que Ele alcançou para nós pela sua paixão e morte redentora. E não foi para se oferecer a si muitas vezes como sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Recordemos, Jesus entrou com o seu próprio sangue. Porque se assim fosse, deveria sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, quando Deus viu que era o tempo certo, que, uma vez por todas, ele manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então vemos que o pecado foi destruído, mas agora resta a nossa opção por Cristo ou não. E encerra a carta com algumas coisas importantes para nós. Nos recordam 3 verdades fundamentais da fé cristã acerca dos novíssimos. Vamos lá? O destino de todo homem é morrer uma só vez. Primeiro novíssimo. Que é o quê? O decreto imutável da morte, uma só vez. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. E depois vem o julgamento. O segundo, a existência de um juízo que segue imediatamente a nossa morte. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. E o que quero dizer isso? O terceiro novíssimo, que é a segunda vinda de Cristo na sua glória.
Assim ele colocará fim à morte e ao pecado e nos levará para viver a esperança eterna. Então, nos questionemos. Vivemos esta busca de fidelidade a Cristo, a sua vida, a seus ensinamentos? Somos também nós humildes e reconhecemos os ensinamentos de nosso Salvador? Ou somos orgulhosos e soberbos, como os fariseus que ali estão? Ou melhor, os mestres da lei que ali estão? E que condenam Jesus porque não querem mudar a sua vida e não querem perder os privilégios que eles têm como mundo e os poderes do mundo hoje. Que, ao reconhecer-se errado perante Jesus e a igreja, perderiam de um certo modo seu prestígio, e isso não querem fazer, porque não querem perder seu poder, sua fama, seu dinheiro, suas riquezas, etc. Como somos nós diante de Jesus? Reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e nos deixamos salvar por Ele? Ou o condenamos com sua doutrina, porque tudo isso nos incomoda, então não pode ser de Deus? É uma obra má, porque não me agrada, porque não me agrada, porque eu não quero mudar, porque eu não quero algo diferente daquilo que eu penso. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos humildes diante do Senhor e a reconhecer toda a sua obra salvadora para cada um de nós, seu projeto de amor, sua palavra, seus ensinamentos, a santidade a qual nos chama, e assim coloquemos cada vez mais em prática tudo que o Senhor nos dá e nos pede, para que, vivendo a santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, todos os santos e anjos de Deus, desça sobre cada um de vós e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.